o Filho de Deus, como seu Salvador, se torna filho de Deus. E este agora, que é filho de Deus, verdadeiramente goza de uma liberdade. Entenda isso. Liberdade, Dudu, é somente para quem está em Cristo. O mundo lá fora diz que eles são livres, mas é mentira deles. Eles não são livres, porque a verdadeira liberdade só é dada pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. De maneira que o mundo lá fora diz assim: não, vocês não são livres não, porque vocês não podem beber, vocês não podem mentir, vocês não podem, enfim, fumar, vocês não podem se drogar. Na verdade, vocês são escravos. Amém? Na verdade é que nós podemos fazer todas essas coisas. Amém? Na verdade é que nós não fazemos, porque a Bíblia diz que isso contraria a vontade de Deus. E a nós cabe o nosso prazer, a nossa alegria é satisfazer a vontade de Deus. Então, isso é liberdade. Somente em Cristo, verdadeiramente, se é livre. Você é livre para dizer: eu não quero, eu não faço, eu não assisto isso, eu não como isso, eu não bebo isso, eu não vou a esse lugar. Isso se chama liberdade. Mesmo você querendo ir, mesmo você querendo fazer, você é livre para tomar uma decisão contrariando a sua própria vontade. Olha que interessante. Porque liberdade, que alguém entende, que satisfaz todos os desejos do seu coração, isso não é, Sérgio, liberdade. A pessoa fica refém dos seus próprios desejos e vontades e se torna um escravo. Então, nessa noite, o conceito que nós queremos tratar acerca desses três inimigos. Quantos inimigos? Três: a carne, o mundo e o diabo. São três inimigos que nós precisamos vencer para estarmos verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a O Deus. que é, pastor? Viver no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é gozar de tudo, de todos os benefícios de Deus em nós e através das nossas vidas. Isso não quer dizer necessariamente o reconhecimento do mundo acerca disso. É nós estarmos convictos de que a minha vida, a minha família, os princípios que eu tenho para mim, para minha vida, glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu verdadeiramente desfruto de todas as beatitudes de viver no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pensa em alguém que quer algo de bom para você. Pensa em alguém que quer coisas boas para a sua vida. Ninguém mais quer tantas coisas boas, tantas beatitudes, tantas bênçãos para a minha e para a sua vida quanto o Senhor nosso Deus. Para isso, nós precisamos vencer esses três inimigos. Diga: três inimigos. A carne, o mundo e o diabo. O primeiro inimigo que nós dizemos é o quê? A carne. E aí, o que é esse inimigo? Que inimigo é esse? Nós estamos falando que nós já entregamos, com Pedro, a nossa vida ao Senhor. Sim ou não? Temos o Espírito Santo de Deus em nós. E porque temos o Espírito Santo de Deus em nós militamos uma batalha. Nós queremos às vezes fazer algumas coisas e nós não fazemos. Isso tanto no âmbito físico quanto espiritual. Por quê? Porque há uma batalha, uma luta em nós. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos, a vontade da
E ela dizendo da luta, que é orar, jejuar, consagrar a vida. E ela estava falando lá no vídeo dela, confessando a dificuldade que ela enfrenta. E aí a questão é o seguinte: será que é falta de conhecimento, irmão Raiz, acerca da oração? Será que é falta de conhecimento bíblico acerca da importância da oração e do jejum? Porque quantos aqui sabem que é imprescindível a vida do cristão orar, consagrar a sua vida, ler a palavra? Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo da nossa semana nos dedicamos a isso? Porque nós sabemos, e aí, após um estudo, após um culto, aonde o Senhor fala conosco, a gente toma uma decisão. Eu vou fazer diferente, eu vou agir de maneira diferente. Mas, passando a correria do dia a dia, da lida diária, muitas das vezes nós nos esquecemos do compromisso que outrora assumimos com o Senhor. Por quê? Porque o cansaço nos vence, a fadiga nos vence, as adversidades de separar um tempo para a oração, para a leitura da palavra, para a consagração, nos vence. Não é porque nós não sabemos, nós sabemos, mas a nossa carne não tem desejo de orar. A nossa carne não tem desejo de consagrar. A nossa carne não deseja ficar um dia, 2 dias inteiros sem comer nada. A Maria Luísa disse aqui que quando ela iniciou o jejum, ela já tinha até uma hora preparada. Por que, Maria Luísa, não ficar uns 3 dias? Por quê? Por quê? Porque a nossa carne pede aquilo que sacia ela. E o texto diz que o Espírito e a carne um se opõem ao outro. A carne diz assim: liga a televisão agora. Você está cansado. Você está cansado. Vai lá, vai assistir alguma coisa para você descansar um pouco. E aí o Espírito diz assim: você não orou hoje ainda. Você não orou hoje ainda. Aleluia. Você não leu a Bíblia hoje ainda. Aleluia. Mas eu estou cansado. E aí isso fica tudo aqui dentro da luta entre a carne e o Espírito. Aleluia. E a nossa decisão vai definir quem nós vamos alimentar. Oh, aleluia. De maneira que, se nós alimentarmos única e exclusivamente a nossa carne, o nosso espírito vai definhando. Quem aqui já viu alguma pessoa que está um longo período sem comer, ou então está no leito de hospital tomando apenas soro para a reabilitação de algum tipo de doença? A pele vai ficando feia, áspera, o corpo começa a apresentar as características de falta de nutrientes, e você olha e fala assim: está faltando comida, está faltando alimentação, está faltando qualidade de vida. E é exatamente essa perspectiva apresentada por Paulo em Gálatas 5, dizendo: se você não alimentar o Espírito, ele vai ficar raquítico, ele vai ficar fraco, ele vai ficar deficiente, ele vai ficar desejoso. E aí presta atenção, Jesus está nos inquietando de que, se nós quisermos ir após ele, nós precisamos tomar uma decisão de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Eu quero aqui apresentar 2 personagens antes da gente mudar para o nosso ponto, para evidenciar o entendimento dos irmãos, para ficar muito claro. 2 personagens bíblicos que decidiram, em um momento da sua vida, após ter um encontro com o Senhor, após receber do Senhor uma bênção tamanha, mas decidiram abrir mão de fazer a vontade de Deus e decidiram fazer a vontade da carne. A trágica história desses 2 homens, que ao invés de submeter a sua vontade a fazer a vontade de Deus, eles decidiram cumprir a vontade da sua carne, andar segundo a direção dos seus próprios olhos.
no capítulo 14 dos Juízes, a Bíblia vai dizer que a partir de então Sansão decide tomar uma série de decisões conforme os desejos do seu coração e do seu olho. Em Juízes 14 diz que Sansão olha para os seus pais e diz assim: toma para mim uma mulher, eu quero aquela mulher filisteia. E Deus então, os seus pais dizem: meu filho, mas não tem nenhuma mulher aqui, você precisa pegar a mulher dos filisteus. Mas ele diz assim: ela agradou os meus olhos. Eu não quero saber se agrada a Deus ou se não agrada a Deus. Eu não quero saber se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. Ela agradou os meus olhos.